Pois bem, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa história do protestantismo no Brasil e vamos fazer um parênteses, abrir um debate sobre as questões que envolvem a atualidade, envolvendo essas discussões políticas que envolvem questões religiosas e acabam afetando a imagem ou a forma como os evangélicos e protestantes são vistos no Brasil. Talvez seja um ponto fora da curva do que a gente já vem trabalhando normalmente. Então, vamos entender esse vídeo como um pequeno desabafo dentro da história dos protestantes que acaba fundamentando algumas ideias até preconceituosas sobre quem somos nós. Espero que gostem do nosso conteúdo. Se gostarem, assinem o nosso canal, compartilha, divulga a mensagem e aproveitem esse novo momento com o professor Jorge Damasceno, que nos próximos vídeos vamos voltar seguindo a história do protestantismo no Brasil. Cumprimentos a todos. Prosseguimos na introdução do tema História do Protestantismo Brasileiro, considerando o pentecostalismo nesse protestantismo histórico. Seria preciso abrir um parênteses nesse segundo momento para esclarecer aos internautas que nos assistem o que nos motiva a mim e ao professor Moisés a fazer essa série de pequenas intervenções para que fique registrado o quanto, digamos, nos indigna e nos incomoda o fato de sermos os cristãos evangélicos. Aí depois, mais tarde, nós vamos explicar essa expressão, essa denominação. Eu prefiro me considerar cristão protestante ou reformado, como diria meu colega, sermos colocados no mesmo balaio da liquidação do hipermercado, né? Como se fôssemos um único produto, apenas com a diferença de qualidade, né? Então, nós temos os batistas, os pentecostais, digamos, históricos, nós temos os pentecostais independentes. Os batistas, nós temos batistas da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Nacional, da Convenção Batista Regular. Hoje, inclusive, ultimamente, nos últimos 20 e poucos anos, assim, tem se usado o termo batista, o rótulo, vamos dizer assim, de forma até eu diria desonesta, que quando você entra numa igreja dita batista, você vai perceber que ali apenas tem o nome. Então, hoje, por conta do fast food, né, que você sai botando cada coisa você pega um prato e sai circulando pela, né, eu não sei como é que chama aquele troço lá onde ficam expostos a diversidade de alimentos e de guloseimas e tal, e que você vai colocando no seu prato. Aqui é maçã, aqui é uva, aqui é feijão, aqui é macarrão, aqui é... Sabe, nós acabamos sendo tratados como se assim fôssemos. Como se houvesse um pensamento evangélico único. Claro que isso se exacerba, isso sempre foi assim, mas isso se exacerba nesses últimos 10 anos, talvez um pouco menos, mas eu quero puxar para 10 anos, quando, por exemplo, na campanha presidencial, em que se dizia que evangélicos apoiam tal candidato. Não são os evangélicos, são algumas lideranças
que nem mesmo essas lideranças conseguem, vamos dizer assim, a unanimidade dos seus liderados. Eu lembro de um episódio aqui em Alagoinhas, que uma congregação da Assembleia de Deus não concordou com a designação de um determinado líder para dirigir, né, a congregação, a dita congregação. Como a administração da Assembleia de Deus é centralizada no pastor ou na convenção, a decisão do pastor foi, né, foi acatada, mas não foi engolida. Então se provocou um movimento, digamos assim, de rebeldia. É claro que eles não chamavam isso de rebeldia, quem está chamando de rebeldia sou eu, né? Que doeu na tesouraria da igreja. Então o pastor não teve outra alternativa senão ceder à pressão dos seus liderados e trocar o dirigente com o qual eles não queriam ter à frente daquela congregação. Então, quer dizer, nem as igrejas centralizadas, como é a Assembleia de Deus, nem mesmo as igrejas mais descentralizadas, congregacionais, como é o caso das igrejas batistas, nem sempre a liderança é seguida, é acatada em seu modo de pensar, de forma acrítica e ovelhica, né, e carneirística. Porque a premissa vem, me perdoem os católicos, evidentemente, mas a premissa vem do catolicismo. O catolicismo, desde sua institucionalização, ele sempre teve o desejo e em boa parte do tempo executou esse desejo de manter sob rédeas seus fiéis. Quem quiser mais detalhes sobre isto, leiam as obras, dentre muitos, do francês Georges Duby, né? Sobretudo num livrinho, eu diria, síntese, né? A História Continua, ou quem tiver a chance, o Domingo de Boville, né? Então a igreja possuía o controle de quem nascia, de quem casava, de quem procriava, de quem morria. E se o fiel tivesse um determinado número de ausências em um determinado número de missas ou cerimônias, ele já era visto com desconfiança, um herege em potencial. Então as igrejas, o pensamento ocidental acaba incorporando essa ideia de que ou o evangélico, ou o espírita, ou o católico, ou os adeptos das chamadas religiões de matriz africana têm um pensamento único conectado com suas lideranças. E é claro que isso não é verdade. É a mesma coisa. Nós temos se está em plena moda, né, em plena efervescência midiática, o movimento de repúdio ao asfixiamento
por um militar de um negro norte-americano. Todo mundo sabe que o racismo norte-americano, e não só ele, mas o nosso de cada dia também, é uma postura socialmente estruturada. Agora, não significa que todos somos racistas, embora sejamos brasileiros, embora sejamos norte-americanos, embora adotemos práticas políticas e econômicas e sociais e filosóficas dos Estados Unidos. Evidentemente que está incorporado na cultura ocidental, mas não significa necessariamente que todos pensem da mesma forma e ajam da mesma forma. Então isso se aplica à ideia, quer dizer, agora em 2018, que isso se exacerbou com a eleição do atual presidente, disse-se que a ad nauseam na imprensa escrita, televisiva, internautica, que os evangélicos votaram e apoiaram o governo que aí está. Elegeram e apoiam o governo que aí está. Não é verdade. Há lideranças de grandes grupos religiosos, evangélicos, brasileiros, que sim, incorporaram-se à campanha, fizeram campanha aberta nas igrejas, nos seus programas e tal, mas nem toda a sua membresia mergulhou acriticamente na proposta e às vezes até na pressão feita pelas suas lideranças. E note-se que quando eu preciso pressionar, significa que eu não estou lá com essa bola toda. No momento em que eu preciso pressionar os meus liderados a votar no candidato que eu escolhi e que eu digo que é bom, no momento em que eu preciso pressionar os meus liderados a agir desta forma que eu acredito, que eu acho que é a correta, eu não estou lá com essa bola toda, eu não tenho essa liderança toda. Então nós nos incomodamos com usar uma expressão que eu inclusive usei com o professor Moisés, com esse lançamento que fazem de nós na vala comum dos evangélicos. Né? Eu não diria nem dos neopentecostais, porque há neopentecostais que, enfim, não comungam com as escolhas políticas das suas lideranças, apesar das pressões. Né? Gastei muito tempo fazendo isso, mas até porque vocês poderiam perguntar, mas tá, por que esses dois desorientados estão fazendo esses vídeos falando de batista, de pentecostal, de neopentecostal, de tradicionais, de históricos? Esses caras querem o que com isso? Não queremos muita coisa não. A gente só quer que fique marcado que nós não somos não temos pensamento único. Nós divergimos, inclusive entre nós. As diferenças estão aí gritando, né? E se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e nos siga nas nossas redes sociais.